Fang se vira e a vê aparecendo das pétalas mais uma vez, pousando no chão. Ela comenta que ele é uma pessoa interessante, capaz de matar tantos indivíduos de nível 15, apesar de ser apenas nível 11. Ela observa que ele certamente tem alguns segredos que nunca vai revelar a ela. A garota afirma que por isso vai matá-lo e deixar que seu senhor verifique sua memória, mas antes disso, ele precisa pagar o preço por enganá-la. Ela usa seus poderes para fazê-lo bater em várias paredes de pedra atrás dele, sentindo uma dor intensa. Ele reconhece que a garota é realmente forte, já que sua única chance de atacar é quando sua armadura de cristal é quebrada. Fang remove sua armadura de cristal, carrega a mão com fogo infernal, quebrando as cordas fortes usando sua habilidade. Ele então direciona o fogo para a garota que controlava as cordas. Esse ataque faz com que ela caia no chão, toda a sua energia drenada, deixando-a vulnerável aos seus ataques. Chocado pela quantidade de habilidades que ela possui, ela afirma que ele está trapaceando, já que ninguém pode ter mais do que 3 talentos. Considerando um ser desprezível, ela sugere que ele deve ter sido morto e cai no chão. Carregando sua mão com fogo mais uma vez, Fang sorri e a mata, obtendo o último cristal como resultado, tendo obtido 7 cristais escuros. Ele então se aproxima do altar, sentindo que o senhor demoníaco está mais intenso. Colocando os 7 cristais nas 7 colunas do altar, Fang visa liberar o selo e libertar o senhor demoníaco para matá-lo. Depois de colocar os cristais nos lugares necessários, ele observa faíscas de relâmpago poderosas surgirem de todas as 7 colunas enfraquecendo o poder do selo. Momentos depois, uma luz brilhante emerge do centro do altar, seguida de uma explosão que leva ao surgimento do senhor demoníaco, junto com Fang ascendendo ao nível 13. Ao ver o monstro gigantesco emergindo do altar, Fang fica chocado ao perceber que é uma criatura de uma classificação assustadora que ele nunca havia encontrado antes. Com a cabeça semelhante à de um touro e o corpo de um gigantesco orc, o monstro é revelado como uma criatura de nível 17, com uma habilidade de combate muito alta. Voltando-se para Fang, o monstro afirma que foi ele quem destruiu todos os seus subordinados e desperdiçou centenas de anos de esforço deles, determinado a matá-lo. Wright, então, aproxima a mão de Fang, fazendo com que a mão de Fang fique dormente, percebendo seu poder assustador. Com um olhar intenso nos olhos, Wright corre em sua direção com grande velocidade, determinado a esmagá-lo sob a mão. Assistindo Wright se aproximar extremamente, Fang fica chocado enquanto o monstro lança um golpe poderoso no local onde estava em pé, o altar tendo sido destruído. Wright olha para o sangue derramado sob suas mãos, pensando que Fang deve ter morrido no ataque. Ressalta que esperava que ele fosse muito forte para ter matado todos os seus subordinados. Wright declara que foi uma enorme decepção para Fang ter perdido tão rapidamente, pedindo desculpas por tê-lo decepcionado. Fang emerge de debaixo de sua mão, tendo bloqueado o ataque usando seus tentáculos de aço resilientes. Percebendo que sobreviveu a um ataque tão poderoso, Wright fica chocado e começa a se esforçar mais para esmagá-lo, enquanto Fang se esquiva e mantém uma distância segura. Percebendo que não foi morto pelo ataque e ainda pode se mover tão rápido, Wright fica atônito, dizendo que ele é mais forte do que esperava. Enquanto Fang, que está a uma distância, recupera suas forças e avança contra o monstro novamente, ele percebe que mesmo suas armas mais poderosas são incapazes de penetrar na defesa de um monstro tão formidável. Esperando que seus poderes do inferno possam ser úteis nesse caso, ele tenta direcioná-los para R, mas eles também falham em ter impacto sobre ele. No entanto, determinado a eliminar o monstro, ele continua lançando inúmeros ataques simultâneos usando diferentes poderes, o que frustra Wright. Usando suas poderosas defesas, Wright continua a bloquear os ataques lançados por Fang. Tendo usado todos os truques que conhecia, Fang aterrissa no chão novamente, percebendo que nenhum de seus poderes é suficiente para prejudicar uma criatura tão formidável. Enquanto isso, Wright expressa sua surpresa pelas muitas habilidades de Fang, observando a iminência de um ataque, ele se pergunta se falhou na missão. Enquanto isso, Wright também está confuso sobre Fang possuir tanto poder, apesar de ser o chefe da vila de um vilarejo iniciante, considerando que deve ter perdido algo. Após desviar de alguns ataques do monstro, Fang sorri ao perceber que não usou um movimento específico ainda, carregando sua espada com uma energia avassaladora. Ele chega por trás de Wright em grande velocidade, deixando-o confuso, dizendo que seria muito difícil para ele defender as articulações, que se tornaram seu ponto fraco. Fang desfere golpes rápidos nesses pontos enfurecendo o monstro.
Wright jura dar a ele uma morte dolorosa e corre rapidamente, lançando um golpe poderoso. Devido a esse ataque muito forte vindo de uma direção inesperada, Fang é arremessado para trás e se choca contra uma parede de pedra a certa distância. Embora esse ataque cause uma dor imensa, ele começa a se curar imediatamente, percebendo que um simples soco do monstro quebrou todos os seus ossos. Fang se levanta, lembrando que extraiu o talento da garota seguidora do demônio, o que o fez se curar rapidamente e salvou sua vida com tal habilidade. Ele sabe que, mesmo que sua habilidade de combate seja inferior à de seu oponente, ele pode exauri-lo até a morte. Surpreendido por ele estar de pé mais uma vez, Wright questiona por que ele ainda está vivo, e Fang responde que não morreria nem mesmo após a morte de Wright. Nesse momento, uma janela aparece na frente de Fang, informando que um dos senhores demoníacos já foi morto por alguém de outra vila, colocando Fang em primeiro lugar. Percebendo que as 10 primeiras posições estão sendo ocupadas, Fang considera necessário acelerar e parte com grande velocidade em direção a Wright. Em resposta, Wright também avança, enfurecido pelas tentativas contínuas e incansáveis de Fang. Aproximando-se do monstro, Fang ativa sua habilidade de clone de sombra e faz o clone se mover na direção oposta a ele, confundindo o monstro. Enquanto o clone começa a distrair o monstro, Fang continua a lançar ataques com sua espada. Enquanto outro aviso informa que o segundo lugar foi conquistado por outra pessoa de uma vila diferente, Fang continua a lançar ataques, frustrando Wright. Wright lembra que desde que Fang entrou na vila, ele não era muito forte. No entanto, após matar o último de seus subordinados e fazer algo estranho, que fez seu corpo começar a brilhar, ele se tornou forte o suficiente para causar danos a Wright. Mais uma notificação sobre outra pessoa tendo sucesso na missão leva Fang a avançar com velocidade, decidindo usar vários movimentos para quebrar a defesa do monstro. Ele usa seus tentáculos para impedir que Wright bloqueie o ataque e simultaneamente desfere um golpe poderoso com sua espada, cortando o corpo do monstro. Enquanto a batalha continua, as pessoas da vila de Fang recebem a quarta notificação sobre outra pessoa entrando no top 10, e ficam ansiosas, considerando que restam apenas 6 vagas. Como o nível de dificuldade de suas vilas é o dobro das outras, eles sentem que não serão capazes de entrar no top 10. Alguns consideram a segurança de Fang como sua maior prioridade, enquanto outros têm grande confiança nele, acreditando que ele definitivamente entrará no top 10 com sua habilidade. Então, Fang finalmente consegue matar o monstro e fica em quinto lugar, exausto pela longa batalha. Ele se deita para descansar, mencionando que foi uma experiência extremamente cansativa. Por ter completado a missão com o dobro do nível de dificuldade original, todas as recompensas que ele recebe são dobradas. Depois de remover com sucesso o selo da vila, ele é convidado a descobrir a verdade por trás da destruição da vila, algo que ele aceita, curioso para descobrir. É informado a ele que após o fim da avaliação de iniciantes, os habitantes da vila não tiveram um novo começo, mas sim um pesadelo de extinção. Após o término do limite de tempo dado, a barreira de proteção foi removida e o anjo do julgamento desceu sobre uma vila determinada a enfrentar tudo. Os aldeões se reuniram com suas armas para salvar sua vila dos perigos. No entanto, não estavam cientes de que a poderosa existência do anjo não podia ser abalada nem mesmo pela força de 100 pessoas. Com um único movimento de sua mão, o anjo destruiu a vila inteira, deixando o líder incapaz de proteger qualquer um. A realidade de não poder proteger seus colegas do perigo foi angustiante para o líder, deixando-o dominado pela raiva e remorso. No entanto, assim que ele tentou atacar o anjo, uma forte onda de energia atravessou seu corpo, fazendo-o cair no chão e morrer, enquanto o anjo voltava, surpreso ao ver sua forte raiva e ressentimento. O rei demônio, que havia chegado à vila, fez o líder se levantar mais uma vez e deu a ele poderes demoníacos. Fang percebe que o líder da vila, após sua morte, se transformou em Wright, um senhor demoníaco que ele matou há algum tempo. Após descobrir o teste dado à vila iniciante, Fang se pergunta quão forte ele pode ser, abrindo a janela à sua frente para ler os detalhes do teste, comentando que foi um teste muito problemático. Enquanto os outros membros da vila estão ocupados matando os monstros, recebem uma notificação de que um dos participantes de outra vila estabeleceu uma nova vila. Ao ler a notificação, eles se perguntam quando Fang vai estabelecer uma nova vila, discutindo sua empolgação em ouvir a notícia de ele ter sucesso na missão. Olhando para as outras vilas se orgulhando de fazer essas construções, os outros aldeões começam a contatar Fang, perguntando quando ele planeja alcançar algo semelhante.
Determinado a responder às outras vilas, Leux Van pede a ele para estabelecer rapidamente sua própria vila, e Fan responde que precisa pensar em um nome para a vila, pedindo ideias a eles. Em resposta, todos os aldeões começam a dar suas sugestões, entre as quais ele gosta do nome Dragon Eyes. Dando esse nome ao sistema, ele dá um comando para a vila ser estabelecida, levando o sistema a iniciar um processo que faz uma luz brilhante emergir do lugar, surpreendendo os outros aldeões. Pouco depois, uma nova vila bela e vasta aparece diante deles, enquanto todos os aldeões leem os detalhes da nova vila com espanto. Um deles destaca que há a opção de retornar à vila, e ao pressionar o botão, ele decide verificar o que a opção pode fazer, deixando os outros aldeões chocados e curiosos. Ao pressionar o botão, ele é teleportado de volta para uma das cabanas em sua vila, sentindo-se extremamente feliz por finalmente ter retornado. A nova opção de retornar à vila para salvá-los de uma crise severa e se teleportar para dentro de uma casa de madeira para aumentar a velocidade de recuperação parece surpreendente para eles. Usando a mesma opção, todos os aldeões retornam à vila, decidindo celebrar sua vitória, enquanto se perguntam se Fang também voltará. Enquanto estão ocupados celebrando, Fang ativa repentinamente uma função de videoconferência. Para toda a vila, isso os deixa confusos. Conectando-se aos aldeões, ele os informa que, após o término da variação do iniciante, todas as vilas iniciantes enfrentarão o Anjo do Julgamento. Ele revela o objetivo do Anjo do Julgamento de destruir a casa de madeira e, após perderem a casa, todos se tornarão sem teto e perderão 100 pontos de atributo. Ao ouvirem isso, todos ficam ansiosos, alguns tremendo de medo considerando a baixa capacidade de combate que têm. Enquanto Fan continua a revelar que, se eles resistirem com sucesso ao Anjo do Julgamento, a vila receberá recompensas, ao derrotar o anjo, a recompensa será dobrada, essa declaração encoraja todos a fazer o melhor e lutar contra o anjo. Ele continua a explicar que, para derrotar o anjo, eles terão que construir um altar guardião e começa a explicar as condições que devem cumprir, incluindo a população, o título de imperador iniciante e a atualização da Casa de Madeira. Revelando essas condições juntamente com algumas outras, ele declara que todos terão que trabalhar juntos arduamente para alcançá-las. Após ler os detalhes dos itens necessários para cumprir a condição, eles decidem se dividir em grupos de 3 para coletar e trocar os itens. Encerrando a videoconferência, Fan se vira para procurar materiais para atualização e fica animado ao encontrar todos eles ao seu redor. Assim, usando 10 unidades de madeira, 5 unidades de aço e uma unidade de pele de besta, ele faz uma casa de madeira surgir no meio da vila, surpreendendo todos os aldeões. Ao ler os detalhes da casa de madeira, todos ficam surpresos ao perceber que, mesmo dormindo dentro da casa, a velocidade de recuperação aumenta significativamente. Reconhecendo que Fan construiu uma casa de madeira tão resistente, todos os aldeões começam a elogiá-lo por seu poder. O ato de Fan em criar a casa de madeira leva a um novo concurso a começar, levando-o a experimentar um ataque súbito e inesperado. Em uma vila noturna eterna do planeta Estrela Azul, os aldeões estão sendo atacados e mortos por um vampiro chamado Marquês John. Enquanto ele está ocupado com isso, Drácula, o príncipe vampiro, chega segurando um copo de sangue e indagando sobre a situação. Em resposta, JN afirma que todos os aldeões se tornaram cidadãos de seu clã do sangue, o que faz Drácula comentar que em breve se tornarão a força mais poderosa da Estrela Azul. Ele derrama sangue na testa da pessoa morta por John e afirma que o objetivo deles é se tornar um dos 3 melhores na competição de atualização da vila. Como resultado da absorção de sangue em seu cérebro, a pessoa acorda transformada em vampiro. Levantando-se, corre em direção ao corpo de um monstro, com uma sede de sangue nos olhos. Observando os aldeões consumirem os corpos mortos dos monstros, Drácula afirma que há apenas 5 vilas que representam uma ameaça à sua vila, e a Dragon Eyes é uma delas. Um especialista de alto nível apareceu no país do Dragão Oriental, mas ele não considera isso uma grande ameaça, considerando sua população geralmente fraca. Com isso, ele joga o copo de sangue que segura na mão, fazendo o sangue se espalhar pelo ambiente e aumentando a fome de todas as pessoas sob seu controle.